Conexões Costeiras Sudeste, debatendo questões oceânicas, climáticas e socioambientais. O projeto Conexões Costeiras Sudeste faz parte da rede Climatizando, que congrega pesquisadores de diversas universidades brasileiras. Coordenado pelo Laboratório de Pesquisa em Política Ambiental e Justiça, o LAPAGE da UFES, o projeto foi contemplado com uma chamada para a COP30 do Pulitzer Center. A ideia é engajar e mobilizar comunidades em ações ambientais e climáticas, além de informar e debater sobre a COP30. Neste projeto, dialogamos com as reportagens do Pulitzer, que trazem inspiração e informações críticas sobre a poluição plástica no oceano e em terra firme, mineração no mar, impacto da extração de petróleo em comunidades costeiras e políticas climáticas. O projeto consiste em uma série de 4 oficinas virtuais e em um grande encontro presencial, com oficinas e um ato público no mar. Cada encontro é uma oportunidade para dialogar com lideranças comunitárias e de movimentos sociais, pesquisadores, profissionais de comunicação e tantos outros que dão vida e corpo ao nosso projeto, enriquecendo o debate e fortalecendo conexões. Nesta primeira oficina, vamos falar de cultura oceânica e resíduos sólidos. E para iniciar o nosso debate, vamos apresentar reportagens do Pulitzer sobre um mercado de compensação pela produção de plástico nos moldes do crédito de carbono. E também sobre o drama das ilhas oceânicas abarrotadas de resíduos plásticos de lugares distantes. Poluição plástica, plástico no oceano, microplásticos. Esse problema é conhecido por todos que se envolvem com a causa ambiental. Mas a produção e o consumo continuam, e quanto mais a gente conhece o assunto, mais problemas vêm à tona. 2 reportagens inspiram e enriquecem a nossa informação sobre resíduos plásticos na oficina de hoje. Ambas são da jornalista Aren Baker, correspondente sênior internacional de Clima e Meio Ambiente da Time. Bom, vamos para as Ilhas Fiji entender o problema do plástico. O arquipélago tem 322 ilhas e fica no meio do Pacífico, a uma distância média de 3.000 quilômetros da Austrália. As praias de Fiji são inundadas por resíduos plásticos, mas só 28% desses detritos são provenientes do próprio arquipélago. Grande parte vem da América Latina, África do Sul, Indonésia, entre outros lugares. Pois é, um arquipélago com praias paradisíacas que tem o turismo como importante fonte de renda, mas não é nada fácil manter as praias como nas fotos. Fiji, com uma extensão territorial de 18.274 km², tem um aterro sanitário e 2 lixões municipais. Apenas cerca de 1/3 da população tem acesso à coleta de lixo. Mas lembra que são mais de 300 ilhas, então eles precisam enviar os resíduos plásticos para a ilha principal e para reciclar esses produtos teriam que enviar para a Austrália. Complicado, né? Assim, com um grande esforço, uma pequena parte do plástico é reciclado, outra parte é enviada para o aterro ou lixões e uma terceira parte acaba sendo queimada. Essa reportagem foi capa da Time e mostra a imagem bem impactante de uma coletora de materiais recicláveis que queima regularmente os plásticos que não são comprados. Na matéria, eles explicam que as fogueiras de plástico são comuns nas ilhas, que precisam lidar com o próprio lixo e com o lixo dos turistas. Além disso, também lidam com a maré de detritos que fica à deriva pelo oceano. É claro que queimar o lixo não é uma boa solução. A queima gera poluentes e traz sérias consequências para a saúde humana. A reportagem ouviu a toxicologista Linda Birbaum, que explicou que, abre aspas, a queima de resíduos plásticos libera dioxinas, que permanecem no meio ambiente para sempre e são associadas a cânceres e etc.
Fiji faz parte do Comitê Intergovernamental de Negociação sobre Poluição Plástica. Este comitê tenta produzir um tratado para diminuir substancialmente a produção de plásticos. O problema é que a economia do arquipélago também depende dos descartáveis. A Fiji Water, por exemplo, é uma água engarrafada cara. A empresa é uma das principais empregadoras e contribuintes do país. A importância econômica do negócio traz um difícil dilema, que naturalmente divide opiniões. Mas, do ponto de vista da saúde e da poluição ambiental, não existem dúvidas. É necessário reduzir drasticamente a produção de plástico, principalmente os que são rapidamente descartados. A segunda reportagem discute a eficácia de medidas compensatórias para lidar com os resíduos plásticos. O crédito de plástico. Semelhante ao conhecido crédito de carbono, ele visa incentivar e mesurar a coleta e reciclagem de plástico, a partir da ideia de que empresas que usam embalagens descartáveis, mas que reciclam a mesma quantidade de plástico que utilizam, estariam neutralizando o problema que produziriam. Mas será que isso resolve o problema? Claro que é melhor reciclar do que enviar para um aterro ou deixar à deriva no oceano até chegar nas Ilhas Fiji ou qualquer outro lugar. Desde 1950, o mundo já produziu 11 bilhões de toneladas métricas de plástico. Destes, 2 bilhões de toneladas ainda estão em uso, mas os 9 bilhões restantes são lixo. Por ano, são produzidos 430 milhões de toneladas métricas de plástico. 2/3 dessa produção são materiais de curta duração ou descartáveis. Segundo a reportagem, apenas 9% do plástico do mundo é reciclado e o produto dessa reciclagem é de qualidade inferior, podendo ser até mais caro que o produto novo. Isso poderia até ser um argumento favorável ao mecanismo de compensação, afinal, as empresas investiriam recursos para tornar a reciclagem viável. Mas a questão é que só reciclar não resolve. Pagar para continuar produzindo plásticos descartáveis é como uma licença para poluir. Ou seja, uma boa política de reciclagem ajuda, mas não resolve o problema. E o pior é que já são evidentes falhas graves no processo de certificação. A matéria cita problemas com as principais certificadoras, que superestimam o impacto positivo das próprias ações, e traz também uma denúncia muito grave. Muitos projetos usam o plástico coletado como combustível. Uma investigação co-publicada pelas organizações Source Material e pela Bloomberg denuncia o uso do plástico coletado nesses projetos de compensação como combustível para fornos de fabricantes de cimento, liberando gases de efeito estufa e outros contaminantes no ambiente. A gente pode até entender a coletora de recicláveis de Fiji que, sem recursos, queima o plástico que não consegue vender. Agora, imagina que o mesmo plástico vendido para reciclagem pode ter esse destino e ainda ganhar um selinho verde. Fica a pergunta sobre a efetividade dos mecanismos de compensação regulados pelo mercado e a certeza de que precisamos urgente diminuir a produção de plástico e o consumo de descartáveis. Chegando na costa sudeste do Brasil, você sabia que somos os maiores geradores de resíduos sólidos do país? Segundo relatórios da ABREMA, que é a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, em 2023 o Sudeste foi responsável pela geração de 104 mil toneladas diárias de resíduos sólidos, o que representa aproximadamente 50% da geração nacional. E onde entra o oceano nessa história? Embora não sejamos uma ilha como Fiji, estima-se que 58% da população do país esteja vivendo na região litorânea e que o Brasil contribua com cerca de 2 milhões de toneladas de resíduos sólidos que acabam no mar anualmente.
segundo os dados, mais uma vez, da ABREMA. Se na região sudeste existe a maior concentração de resíduos sólidos do país, então precisamos discutir esse problema. Agora queremos convidar vocês a discutir os problemas dos plásticos no oceano, com suas causas e soluções. Nossa primeira tarefa é entender um pouco mais da imensidão azul que é o oceano e todas as formas de vida que existem nele.